Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar podendo aqui participar do Centro Espírita Amor e Caridade, Mestre Jesus, através dessa reunião aqui do Skype, uma oportunidade que nós temos nesses momentos das dificuldades que todos nós estamos passando, de continuarmos nos reunindo, né, em pensamento através da internet, como Jesus mesmo disse, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio deles, e a gente deve compreender que esse reunidos em meu nome não se refere apenas a reunidos fisicamente, mas todos aqueles reunidos através do pensamento, do sentimento, da afinidade, da sintonia. Para começarmos as reflexões dessa noite, eu separei aqui um tema. O nome do tema em si pode parecer meio simples, e a abordagem, pelo menos a primeira metade da abordagem, pode parecer meio estranha. Mas eu posso só afirmar que vocês depois vão entender onde que eu vou querer chegar. O nome do tema que eu escolhi é Reformas. E para começar a falar desse tempo, eu vou contar um pouco sobre uma situação que eu aqui e minhas famílias estamos vivenciando no lugar que a gente mora. Recentemente resolveram duplicar a via da estrada aqui perto, que a gente mora próximo da saída da cidade. Daí, para a gente chegar ali na parte principal, tem uma estradinha. Eles resolveram duplicar esse caminho. E tá, beleza, o lugar ali, o caminho era, a gente achava era normal, era meio movimentado, à noite assim, meio perigoso, era escuro. Ah, não, vão reformar, vai ficar melhor, não sei o quê. E começam a mexer, trator para cá, o pessoal trabalhando aqui, trabalhando ali, e de repente começa a ficar, parecia assim, uma bagunça completa. Terra sendo levantada o tempo todo, planeando o terreno, levantando coisa, assim, tipo, uma bagunça ali completa, trator ali passando no meio ali da via, e falava, meu Deus, o que vai virar disso aqui? E daí o tempo foi passando aí, os dias passando sobre os dias, as semanas passando sobre as semanas, os meses sobre os meses, e junto ainda com essa parte da via, tá se construindo um prédio, está se construindo um condomínio, e chegou ali num ponto e falava, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Ah, poxa, pareceu que ia ser uma ideia tão legal que eles estavam fazendo, e aqui a gente só tá vendo essa bagunça, tá muito mais carro passando aqui, a gente mal consegue sair direito de casa para pegar ali a via principal, tem um monte ali de carro ali bloqueando o caminho, o pessoal estacionando num lugar meio que para poder trabalhar, o pessoal estacionando num lugar ali que complicava para a gente sair, falava, meu Deus, e agora? E daí, beleza, né, como eu falei, o tempo foi passando, construíram ali uma primeira parte de um condomínio, o prédio também sendo construído ainda, e eles duplicaram a primeira parte da via. Eles duplicaram a primeira parte da via, que a gente percebeu que a via está fluindo, pelo menos aquela primeira parte estava fluindo bem legal agora. Você tinha, no caso, uma via estreita que tinha uma faixa de ida, uma faixa de volta. Agora tem duas vias separadas por um canteiro, uma das vias com duas faixas indo e a outra com duas faixas voltando. Ela se encontra ali no balão principal e a gente percebeu que ali naquela parte ficou bem mais tranquilo o caminho. Mas depois eles falaram, não, agora a gente vai duplicar essa outra parte aqui também, um trecho um pouco mais adiante. E começa de novo essa coisa, pega ali, tinha um barranco ali de terra, começa ali a derrubar aquela terra, cava para cá, e nisso, obviamente, a terra levantando, ficava aquela coisa, você via aquela poeira de um lado para o outro, passava ali o tempo, finalmente choveu ali, deu aquela sentada ali na terra, e o tempo foi passando sobre o tempo, porque o tempo tem essa habilidade, né? O tempo constrói com o próprio tempo. O tempo edifica consigo mesmo. E o tempo, então, foi passando e começaram a falar, não, vai duplicar aqui a parte da via. E daí chegou um ponto, falou, meu Deus, agora não é possível. Porque para eles poderem fazer a parte em que ligava na via principal, eles tiveram que impedir toda a passagem da via. Então, você só conseguia ir, você não conseguia voltar. A volta estava interditada. Então, cada vez que a gente saía de casa, para voltar, falava, nossa, pelo menos no momento de pandemia, não saía muito de casa, mas quando precisava sair para fazer alguma coisa, que às vezes não tem como, você precisa sair,
tinha que dar toda aquela volta, aquele contorno gigantesco, passando ali por trás do shopping ali para conseguir, chegando perto ali da saída mesmo da cidade, para conseguir contornar, chegar ali num monte de caminho que parecia quase ser cair numa rua sem saída, para finalmente chegar de volta ali no condomínio, na casa que a gente mora. Tá, beleza. Então, mas para sair, pelo menos, era fácil, a gente pensava. Então, para sair, é só ir de boa. O problema é na volta. Daí, uns dias atrás, o que fizeram? Interditaram também a ida. Fala, meu Deus do céu, o que esse pessoal tá fazendo? Será que eles têm mesmo ideia do que isso aqui vai virar? Beleza, agora então para sair você tinha que contornar também. Fala, meu senhor amado, eu não sei se já estão entendendo onde eu vou querer chegar com isso, se já estão percebendo uma ideia, ou tô achando que eu tô aqui, quando eu vim falar de reforma, eu tô falando de reforma de trânsito, reforma de via pública. Não vou, estou falando disso, gente. Tem um ensinamento muito profundo a ser tirado desses pontos aqui. E eu vou fazer a primeira parte contando essa história, a segunda metade desenvolvendo, explicando. E beleza, nossa, tá. Tem que contornar agora para ir para voltar. Tava aquela coisa complicada, fala, nossa, será que não era melhor nem ter mexido em nada? Porque agora, porque antes pelo menos você ia mais rápido, agora, para cada coisa que a gente saía atrasado, às vezes por um compromisso importante, era só, tipo, só cruzava ali e já estava no caminho mais perto. Agora, se você atrasar por algum motivo, tem que dar todo um contorno. E não sei se foi ontem, anteontem, uns 2 dias atrás, eles liberaram a via. Eles liberaram para a ida e para a volta a via duplicada. Não está ainda pronta a obra, ainda falta uma ponte que eles estão fazendo para poder ligar realmente. Então, tipo, tinha um primeiro trecho aqui que eles duplicaram, um segundo trecho aqui, falta um trechozinho aqui no meio. E o que a gente percebe é o como que um dos caminhos ali, que era super escuro, carro ali muitas vezes passando em alta velocidade, numa curva ainda perigosa, que se não tinha visibilidade, que podia causar acidentes, não só podia, como causou inúmeros acidentes já, e está de uma forma muito mais segura. Ainda há um detalhe que esses dias passando ali, eu falei, nossa, aqui ainda está um pouquinho perigoso. Porque se tá, beleza, pelo menos não tem um problema de visibilidade. Mas se o motorista perder ainda o controle de direção, ele caía direto num riacho que tem aqui do lado. Então, a única coisa impedindo de você cair era uma sequência de cones. Daí agora eles estão construindo a ponte, eu falei, bom, você não cai mais no riacho, você dá de cara com um trator. Não sei se isso é melhor ou pior, mas você não cai mais no riacho. Brincadeiras aí à parte, mas você começa a ver o seguinte. Eu fico imaginando como que vai ser quando eles terminarem de construir a ponte. Um caminho de ida limpo, digamos assim, sem carros podendo vir de frente com você, dividido as duas vias por um canteiro, que dá ali uma segurança, uma distância a mais, e tanto de um caminho como o outro, podendo fazer toda a passagem necessária em segurança. E tudo isso começou já faz mais de um ano, se eu não me engano. Meu pai está aqui do lado aí, confirmou faz mais já de um ano isso. E é curioso porque quando começou, não tinha nada disso. Então você via ali, tinha grama de um lado, tinha terra do outro, e eles foram pavimentando tudo aquilo. E a gente via dia após dia o trabalho. Então primeiro estava ali, tinha o gramado ali, todo irregular. Tiveram que deixar aplainado, depois tiveram que abrir caminho, tiveram que asfaltar, tiveram que tirar a parte de asfalto, estava errado, para arrumar, tiveram que fazer canteiro. E a gente viu até a época aí que tinha, na parte mais estética também, eles colocaram algumas árvores. A gente viu eles trazendo árvores, mudas de árvores ali para a via. E a gente olha isso e começa a ver que lá atrás a gente não ia imaginar como que isso ia ficar. A gente olhava e só estava vendo uma bagunça. E agora a gente começa a ver já algo mais organizado. A gente começa a ver algo que tem realmente ali um planejamento. Não está pronto ainda, não está pronto. Mas já está numa forma que a gente consegue perceber que quando ficar pronto, o quão bom vai ficar. Interessante porque, se ainda não deu para entender a relação que estou fazendo, assim também funciona com o indivíduo. Assim também funciona com nós mesmos. Nós vamos ali, parece que é toda uma bagunça no nosso interior,
quando nós falamos de reforma íntima. Nós não temos noção alguma para o que está acontecendo lá no nosso interior, nós não temos controle das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, não temos autocontrole, não temos autoconhecimento, e daí nós começamos a trabalhar um pouquinho de cada vez. E o tempo vai passando sobre o tempo. Os dias passam sobre os dias se tornam semanas, as semanas se tornam meses, os meses se tornam anos, os anos se tornam décadas, séculos, milênios, através das inúmeras encarnações, e a gente vai vendo algo sendo construído ali. A gente vai vendo algo sendo estruturado. Da mesma forma que através de toda essa construção, algo que parecia para nós, olhando de fora, uma bagunça, mas para os trabalhadores ali dentro estavam seguindo um plano, havia uma planta central, havia um planejamento, assim também é com a gente. Deus tem um planejamento para nós. A espiritualidade tem todo um planejamento para nós. Nós, antes de encarnar, fizemos um planejamento encarnatório, justamente buscando desenvolver as nossas virtudes, fazer a construção do reino de Deus dentro do nosso íntimo. Que o reino de Deus nada mais é que obra divina dentro do coração humano. Então, através disso tudo, a gente vai vendo que o tempo vai construindo sobre o tempo. E é bonito isso porque o tempo só respeita aquilo que ele mesmo ajudou a construir. E, ao mesmo tempo, ele é o único que destruirá aquilo que construiu. Então, quanto mais demorado foi para criar um processo, para criar uma situação, mais tempo vai demorar também para se desfazer. Você pega, por exemplo, as obras de engenharia. Uma casa ali que muitas vezes é feita em 2, 3 anos, digamos assim, dura às vezes uma década, 2. Você pega ali as pirâmides do Egito, que foi feito através de décadas e décadas, desde que o faraó nascia, começava a se construir, só se finalizava. Quando o faraó morria, então, uma obra ali que demorava décadas para ser construída, durou séculos e séculos, milênios. Uma obra planetária que o Cristo ali formou, co-criou, que demorou ali bilhões de anos para ser feito, dura também bilhões de anos. Então a gente vê que o tempo, ele respeita aquilo que ele ajudou a construir. Quanto mais tempo aplicamos em algo, mais tempo aquilo vai durar. Mas não só isso. Mas para desfazer aquilo que foi criado, é necessário também o tempo, portanto. Ou seja, se através de milênios cultivamos a sombra em nosso íntimo, apenas através de muito tempo nos esforçando é que vamos conquistar a luz. Depois de séculos em que nos habituamos com as sombras, não podemos imaginar que a luz vai chegar e transformar tudo num piscar de olhos. O tempo construiu o hábito das sombras. Através do tempo, dos séculos, fomos cultivando o nosso orgulho e egoísmo. Por mais que o amor venha brilhar diante das trevas e vem transformar a cada um de nós, essa transformação é lenta e gradativa, ocorrendo pouco a pouco. Assim como aqui na construção, nós estamos vendo dia a dia a obra sendo realizada. Muitas vezes, através dessas obras, vai se levantar muita poeira, vai se levantar muitas coisas do nosso íntimo que nós nem sabíamos que estava lá. Mas com o tempo, com a chuva a representar as bênçãos de Deus se derramando sobre nós, todos esses sentimentos vão se assentando, o ar vai se purificando, permitindo o segmento do trabalho. Então, quando nós puxamos para essas reflexões de reforma íntima, nós vemos aí essas reflexões oportunas, nós vemos essa realidade de que no processo de renovação da criatura é necessário um esforço constante. Muitas vezes nós não sabemos aonde que a obra vai nos levar, mas o arquiteto tem o plano da casa. O arquiteto tem o plano de como vai ficar. Então, muitas vezes, né, nós usamos o termo reforma íntima, vamos comparar com uma reforma de uma casa. Muitas vezes você vai ter que ir lá e vai ter que derrubar uma parede,
vai ter que arrancar pedaço do piso. Eu lembro de uma vez que teve coisa de cupim aqui na minha casa, que teve que abrir um pedaço da parede, teve que tirar parte do piso, terra para tudo quanto é lado. Você fala, meu Deus do céu. Mas, com o tempo, algo que poderia, se não cuidado, abalar a estrutura da casa, por mais que no primeiro momento pareça que fez uma maior bagunça, através dessa suposta bagunça, é que tudo ali vai sendo corrigido. Então, muitas vezes é necessário buscarmos o nosso íntimo, arrancarmos algumas camadas de piso que foram mal colocadas, arrumarmos, muitas vezes, algumas paredes, tirarmos ela de um lugar para colocar em outro. Através dessa modificação íntima, vamos trabalhando e desenvolvendo as virtudes dentro do nosso íntimo, para a verdadeira aquisição desses valores. Então, a construção de virtudes, a construção de hábitos, ela funciona mais ou menos como cimento. A gente aprende, né, na doutrina espírita, que a evolução, né, é uma via de mão única, que o espírito que evoluiu não regride. Só que nós também não podemos acreditar em virtudes instantâneas. A construção das virtudes é como você construir ali um cimento. Você passa toda a camada de cimento. Mas se não dermos tempo para o cimento endurecer, um simples jato d'água pode tirar tudo dali. Então, na construção das virtudes, nós vamos edificando, vamos construindo nossas qualidades morais. E com o tempo elas vão se solidificando. Depois que a virtude foi solidificada em nós, depois que ela foi verdadeiramente conquistada, aí o espírito não volta mais, ele não regride mais aquele passo. Mas enquanto nós não damos o tempo daquela virtude ser construída, iremos repetir as mesmas experiências até aprendermos a verdadeira lição. Então o espírito, depois de conquistar a paciência, ele nunca mais vai se irritar. Mas até lá, muitas vezes vamos ter momentos de paciência e irritação, porque nós começamos a construir a paciência e vem um jato de irritação antes que a paciência secasse, antes que ela endurecesse e tira tudo aquilo que nós tínhamos acabado de construir. Então, muitas vezes, nós ficamos repetindo essas mesmas lições, dando tempo ao tempo para as virtudes serem construídas. Quanto tempo vai demorar? Talvez anos, décadas, não sabemos. Não tenho essa informação, pelo menos, para dizer. Mas a questão é que apenas através do esforço constante de transformar esses comportamentos em hábitos é que nós vamos poder alcançá-los. Hábito, algo ali dia após dia. Tem o desafiozinho que a gente tinha feito por aqui. Só um momentinho, gente. Tinha um desafio que a gente havia feito por aqui, que era o desafio da pulseira. Em que você punha uma pulseira no braço e tinha que ficar 21 dias sem se irritar. Se você se irritasse, você trocava a pulseira de lado. Então, e recomeçava a contagem. A ideia era ficar 21 dias sem se irritar. Eu aqui, pelo menos, consegui ficar um dia sem trocar aquela pulseira. Então, logo ele trocava, voltava ali do zero, e chegou até um ponto, a pulseira ali até estourou o elástico. De tantas vezes que a gente foi trocando. Ou seja, nós nos irritamos tantas vezes ao longo do dia, esse exercício ajuda a perceber, que nós não damos tempo da paciência se edificar. Então, tão logo ela está se edificando, você troca, recomeçou a contagem. Está se edificando, troca, você recomeçou a contagem porque se irritou. Então, nós não temos dado tempo dessas virtudes serem verdadeiramente edificadas em nosso íntimo. Por isso, ficamos repetindo as mesmas experiências, as mesmas provas da vida, até aprendermos a verdadeira lição. Então, quando nós pegamos a questão das reformas, jogando principalmente na reforma íntima, todos nós estamos aqui, eu acredito, em busca dessa construção interior, a construção do reino de Deus em nossos corações. Mas, para isso é necessário termos a paciência e a humildade, colocando tijolo por tijolo, virtude por virtude, colocando ali, por fim, o cimento que vai unificar essa obra. Muitas vezes vamos ter que reformar, tirar alguns tijolos de um lugar e colocar em outros,
arrumar algum pilar, mudar uma parede aqui de lugar, abrir uma porta, arrumar aqui uma janela para dar mais claridade, para fazer a luz entrar em nós, mudar às vezes uma porta ali para que o ar entre e renove as nossas energias íntimas. Mas nesse processo nós vamos aprendendo e reaprendendo, através de experiência em experiência, de queda e acertos, até o momento que, compreendendo, começando a encontrar o caminho certo, nós vamos ali aparando as arestas e começamos a visualizar qual que é o objetivo da obra. Assim como eu havia falado, que ainda não está pronta, mas você já consegue visualizar o que vai se tornar, mas no começo não era possível. Assim hoje nós seguimos caminhando sem a mínima noção do que nós vamos ser. Mas conforme formos aparando essas arestas, vamos começar a ver ali, dentro do nosso íntimo, os primeiros sinais, os primeiros traços ali que vão delimitar o nosso comportamento de homem renovado, o homem novo. Homem velho e homem novo, né? Ou seja, um indivíduo renovado. Mas para alcançar essa renovação, é necessário tempo, a perseverança e o trabalho constante. Muitas vezes enfrentando bagunças íntimas, né? Encarando os nossos próprios fantasmas, os nossos próprios receios, mas se dedicando sempre ao ilustre trabalho da renovação. Busquemos o autoconhecimento, busquemos lançar luz dentro do quarto escuro das nossas almas, para ver onde estão os móveis e saber como colocá-los na posição correta. Vamos trabalhando ali dia após dia, sem nunca desanimar. Se algum dia errarmos, quebrarmos uma tábua que não devíamos, não há problema. Paciência, ali nos esforçamos novamente e corrijamos o erro. Saulo de Tarso, quando caiu ali na entrada de Damasco, encontrando ali Jesus, não ficou preso ali na culpa. Ai, meu Deus, fiz algo errado. Começou a agir da forma certa. Começou a se reformar. Busquemos essa reforma íntima. Busquemos essa reforma verdadeira. Porque através dessas oportunidades é que nós vamos começando a construção de algo belo e bom, que está esperando para desabrochar. São sementes divinas que Deus colocou dentro do nosso íntimo no momento da nossa criação. São as paixões, as potências do Espírito, como diria Leon Denis. E que, de acordo com a forma que nós vamos gerenciar essas potências, elas podem ser desenvolvidas nas formas de virtudes ou de vícios. Os vícios, muitas vezes, são fáceis de começarmos e muito difícil de se parar. As virtudes são muito difíceis de praticar e muito fácil de se abandonar. Mas a partir do momento que aprendamos realmente a vivenciar a virtude, a edificarmos e consolidarmos essa virtude dentro do nosso íntimo, aí será aquele tesouro que Jesus diz no Evangelho, que os ladrão não rouba e que a traça não corrói. Porque é aquele tesouro imperecível, algo dentro do nosso íntimo. Todos estamos nessa busca dessa melhoria. Por mais que pareça algo distante para nós, não nos esqueçamos que Deus, na figura do arquiteto, ou ainda quisermos simbolizar também na figura do Cristo, como divino arquiteto, porque Jesus já dizia, ele e o Pai eram um, comunhão de pensamentos, comunhão de ideia, a planta da casa ali que estão fazendo a mesma, estão fazendo essa planta em conjunto, eles têm o plano, eles têm a planta da reforma. Nós muitas vezes seguimos sem compreender a fundo. Como Emmanuel vai dizer, o general não confia, Emmanuel ou Bezerra de Menezes, não lembro agora, vai dizer, o general não confia ao soldado mínimo os seus segredos. Então, ao Cristo é dado saber qual é a planta. A nós ainda não, porque nós não temos responsabilidades bastante para isso. Mas em nenhum momento duvidemos disso, de que há um planejamento por trás disso tudo. E as situações que nós estamos passando, as dificuldades que nós enfrentamos, foram planejadas, foram montadas para o nosso crescimento, para a edificação das virtudes dentro do nosso íntimo. Quando aqui nesse condomínio estávamos construindo a casa,
O meu vizinho, são meus tios, eles também estavam construindo ali. Eu lembro que houve algum problema na construção dos degraus da casa, que cada degrau estava de um tamanho diferente, não estavam nivelados. E foi necessário ali desfazer tudo aquilo e construir novamente. Não adianta nós querermos ir tão rápido e construir um degrau único, gigantesco, para ir mais rápido, porque nós não vamos conseguir dar esse passo. Cada degrau deve vir do tamanho adequado, de acordo com o nosso passo, porque só assim poderemos ir nos elevando aos andares superiores desse edifício do nosso íntimo. Tem o simbolismo da casa mental que André Luiz faz, que a gente pega, então, tem o porão, os andares principais e o sótão, em que nosso objetivo ali é pegarmos as paixões ali que nós estamos trabalhando. O sótão ali representa, no caso, aqueles valores já conquistados. O piso principal é aqueles que nós estamos trabalhando. E o sótão é aquele que nós almejamos ainda. Então, nosso objetivo é irmos nos andares superiores, pegarmos aquele material divino e levarmos, trabalharmos nele na oficina comum da Terra, para levarmos, então, para a base, levarmos aí para o nosso solo, para servir de fundamento de apoio para a construção de novas virtudes. Porque quando nós alcançamos uma virtude, ela serve de ferramenta para alcançarmos as demais. Deixo aqui, então, essas reflexões a respeito das reformas, algo que, num primeiro momento, pode ter parecido uma bagunça, o começo dessa palestra, né? Eu começando a contar um monte de casos que ninguém sabia onde ia parar, mas eu tinha um plano a seguir nessa palestra. Já usei isso de propósito. Assim como na reforma, parece uma bagunça, mas o arquiteto tem um plano. Assim também, eu comecei falando, vocês deviam estar pensando, onde que esse garoto vai parar com essa história? Mas havia um planejamento por trás, havia uma lição a ser tirada disso. Então, assim também funciona na vida. Não duvidemos disso. Diante das dificuldades que enfrentamos, diante das sombras que encontramos no nosso íntimo, não desanimemos. Cada dificuldade que bate à nossa porta veio com o único objetivo de transformar as sombras do nosso interior em luz. Serve justamente para a nossa edificação, para a nossa evolução. Mesmo que no estágio atual, infantis que ainda somos, não tenhamos consciência disso. Agradeço imensamente a Kelane, o pessoal da casa, pela oportunidade, do convite de estar aqui, e peço, então, para todos se sentirem confortáveis para fecharmos nossos olhos, elevarmos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso amado Mestre, agradecendo por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo pelas inúmeras bênçãos que são sempre derramadas sobre nós. Que essa oportunidade que estamos aqui recebendo, possamos utilizá-la da forma adequada para o nosso crescimento. Que possamos enfrentar cada dificuldade com bom ânimo e otimismo. Porque só assim, Senhor, começaremos a construção desse reino divino que o Senhor nos entregou para colocar em nossos corações. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, nosso Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, iluminando hoje e sempre. Assim seja.